Nosso tópico 1 tem como tema aí pregação e instrução. Número 1 diz assim, proclamando as boas novas. Diz assim, a igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio de pregação do Evangelho. Irmãos, entenda que toda instituição ela tem uma missão, ela tem um viés. Se você for no banco, a instituição do banco ela trabalha de que forma? Com dinheiro, com juros, com empréstimo. Se você for na faculdade, aquela instituição trabalha de que forma? Ensino, pós-graduação, mestrado, doutorado, e assim vai se fazendo em todas as instituições. Então a igreja em si, ela é uma instituição abençoadora, que é para a pregação do Evangelho. Tem muita gente confusa acerca de instituições, porque muitos falam que não precisa estar na igreja, mas tem muita gente que precisa estar dentro de outra instituição para resolver os problemas. Você pode observar passagens bíblicas que o próprio Senhor Jesus fala o quê? A minha casa será chamada casa de oração, local de reunião. Que bom só ver que os irmãos vivam em reunião. Então é necessário sim estar na igreja, é necessário estar dentro de um templo, em reunião com os irmãos, em orações, um ambiente propício e preparado para aquele local. Muita gente fala acerca de não estar na igreja, mas em casa não ora, não lê, não medita. Não tem nem tempo para parar para assistir uma aula, um estudo. E olha que a era tecnológica e informática está abrangente. Então quando você ouve alguém falar acerca disso, toma cuidado, ora por ela, dá um conselho a ela, porque ela deve estar sendo influenciada por pessoas que não entenderam ainda o real significado da palavra de Deus. Na época de Jesus já existiam as sinagogas. Sempre existiam locais onde as pessoas tinham que se reunir para adorar. Eram em casas, eram em locais em aberto, mas sempre existiu. Continuando aí a lição, diz assim, essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho, referindo-se à missão. Marcos usa o verbo grego kerisso, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e Jesus Cristo quando começou a pregar. Vamos observar que a missão da igreja é pregar o Evangelho, é falar do amor de Deus, é falar das maravilhas que o Senhor tem feito. Não deixe de pregar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que limpa, que cura, que santifica. Tudo está envolto da palavra do nosso Senhor. O número 2 aí da primeiro tópico diz assim, o objetivo da pregação. Tenho visto ultimamente muita gente ministrando a palavra, mas sem objetividade. Falando por falar. Fala mais da vida dela, mais da vida dos outros, mais do problema do governo do que o objetivo da pregação. Que objetivo é esse, Evangelho? Te explico. Você pode pegar uma mensagem, falar sobre depressão, falar sobre perdão. Tem que ter um objetivo a pregação. A palavra não pode ser falada por falar, é porque aconteceu isso. Não, mas qual é o objetivo? Qual a finalidade? E assim nós vamos ter mais eficácia na pregação do Evangelho. Vamos lá, o objetivo da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizou. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento. O seu sentido é de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objetivo das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Diferente do que muita gente pensa e acha, que vindo para o Evangelho vai conseguir bem, vai conseguir posse, vai ter uma melhora de vida financeira, vai conquistar. O Evangelho é pregação, é a administração para a salvação, para você ser uma pessoa melhor, você mudar a sua mentalidade, a metanoia. Não é para conquistar nada. Claro que as conquistas vêm naturalmente. Quando você muda a sua mente, você começa a ver as coisas de forma diferente. Aí automaticamente você vai conquistar. Mas o objetivo principal do Evangelho é libertar, é salvar, é curar, é dar direito à vida eterna, fazer com que as pessoas se aproximem de Deus e conquistem o céu. Esse é o principal objetivo. Continuando, diz assim, nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Pregar Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva,
mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Você sabia que ainda nos dias de hoje tem gente que não acredita que Jesus Cristo ressuscitou? Paulo falou, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa pregação é vã. Irmão, se nós estamos adorando um Deus morto, não faz sentido. Porque a dificuldade do ser humano é vencer a morte. Se o nosso Senhor venceu a morte, ele tem credibilidade. Então, se nós estamos ministrando um Deus morto, é mais um. Então, nós pregamos um Jesus vivo, que veio, viveu, ensinou, pregou, mostrou, morreu, mas no terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus e nos deixou o Evangelho, que é a sua poderosa palavra. Então, tem muita gente nos dias de hoje que não acredita que Jesus ressuscitou. Então, não cesse de ministrar a palavra do Senhor. Jesus está vivo e vem buscar a sua igreja. Número 3 do tópico 1 diz assim, discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. Enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. A maior dificuldade de muitas denominações hoje é saber discipular, porque ganhar a pessoa para Jesus acerca do poder do Evangelho, consegue. Não é fácil, mas consegue. Mas a questão é fazer com que elas permaneçam. Isso só é através do discipulado, do ensino, com calma, entender que a pessoa tem dificuldade de absorver o assunto acerca de Cristo, de ressurreição, de morte, de fé, de mudar as práticas, que é muito difícil. Isso é o discipulado, isso se faz internamente. Então é necessário que haja pessoas capacitadas para isso. Por isso você tem que ouvir mais, ler mais a Bíblia, buscar mais o Senhor, para a pessoa te dar essa capacitação, para que você possa exercer o que Ele de fato deixou para nossas vidas. Continuando aí, o verbo discipulado grego, mateteu, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo ocorre 261 vezes. O sentido de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. Para você ensinar, você tem que aprender. Tem gente que quer ficar em pé para ensinar, mas nunca sentou para aprender. Não vai dar certo. Não vai conseguir. Senta, aprende, ouve, medita, ora e Deus vai te dar instrução para você ensinar de forma melhor, mais qualificada, e o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. É o termo usado em Mateus 28:19 para designar a grande comissão. Ide ensinar em todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo, ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem condutor, sem um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Ou seja, você só pode passar aquilo que você aprendeu. Não tem como Moisés vir dar os 10 mandamentos por nação se Moisés não foi lá em cima e aprendeu, e recebeu, e simplesmente ouviu. Não tem como. Então, para você ensinar, primeiro tem que aprender. Essa é a regra mínima, básica, para que assim possamos ter um evangelho saudável, termos uma palavra de Deus eficaz na vida daqueles que estão nos discipulando. Então, se dedique ao estudo, à leitura, busque conhecimento com homens e mulheres sérias de Deus que tem, tá? Para que assim nós possamos progredir na grande comissão que Deus nos confiou. Estamos iniciando nosso tópico de número 2, que tem como tema adoração e edificação, que diz assim, no número 1 do tópico 2, uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Se tem uma coisa que Deus não divide, é a sua glória. Êxodo capítulo número 20, você vai ver o início ali dos 10 mandamentos. A primeira coisa que Deus pede ao povo: não terás outros deuses diante de mim. Não terás imagem de escultura em cima, no céu, embaixo, na terra ou sobre a terra. Não criarás nenhuma imagem de escultura, porque eu sou santo e eu sou o Senhor. Jesus chega, é abordado pelos fariseus, pergunta quais são os mandamentos, os grandes mandamentos. Aí Jesus vem e resume: adorarás a teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o outro semelhante e igual a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então isso é muito importante, você que se diz adorador, você que se diz pregador, você que se diz do reino, não compartilhar a glória com Deus, compartilhar a glória de Deus com ninguém. Tem pessoas sim que são bênçãos de Deus para a sua vida. Tem pessoas que Deus coloca na sua vida para você melhorar financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, com a palavra, com o ensino, mas a glória é de Deus. Ele pode até dar a honra. A pessoa foi usada por Deus para glorificar o nome dele, mas a glória é única e exclusiva. Não divida a glória de Deus com ninguém, porque corremos muito sério risco de sofrermos essa consequência. Vamos lá? A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de viver, agir e viver. Olha, a nossa maneira de ser, agir e viver. Ou seja, a sua adoração não é só naqueles 2 horas de culto ou 1h30. A sua adoração é uma coisa constante. A Bíblia diz que há um mar de testemunho. Há pessoas que estão todo momento te observando, vendo como você age, quais suas atitudes. Então isso é importante, te digo mais, dentro da sua casa. Porque se a pessoa não consegue ganhar a casa, como é que vai ganhar hoje de fora? Então começa dentro da sua casa. Ali a verdadeira adoração, a oração, a busca, a leitura, a meditação da palavra. Então isso tudo faz com que nós venhamos a entender o que é ser a forma de agir, de ser e de viver. Isso aqui já dá uma pregação. Mas para a mensagem não ficar longa, então nós vamos ficar só aqui, de ser, como é que você age? De viver, como é o seu dia a dia? Então assim, nós temos que meditar num todo. Como você age mediante as situações, como você é de fato e como você vive na casa, no trabalho, na faculdade, onde quer que você esteja. Você tem que meditar. Nós temos que meditar nessa situação para não cairmos em situações desagradáveis. Continuando aí a lição, diz assim, é viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Aqui, gente, não é aqui. Tem muita gente que está tendo culto emocional, gritos, pulo. Não é que é errado, mas a forma que você cultua a Deus, ele recebe. Deus não recebe qualquer tipo de culto não, porque Deus não é qualquer um. Um corpo em sacrifício vivo, santo e racional. Ou seja, você não perde a sua consciência quando você está adorando a Deus. Se você perder a sua consciência quando você está adorando a Deus, você está sendo possuído, não pelo Espírito Santo, por uma entidade. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber a forma que você está agindo, saber o que você está falando, a quem você está glorificando. Isso aí se chama culto racional. E é esse culto aí que faz toda a diferença na vida das pessoas. Por isso você vê muitas pessoas fracas, muitas pessoas debilitadas, muitas pessoas que muitas das vezes perguntam o que está acontecendo, porque está cultuando, está se entregando e nada está acontecendo. É porque não está tendo um culto racional cujo qual o Senhor, pediu para que ela aplicasse na vida dela. Então, se você conhece alguém, se você sabe que alguém está assim, ensine a ela, discipule ela para que ela saiba o que é um culto. Isso aqui é um culto racional. Culto racional é aquele culto que você, oração, meditação, palavra, entrega, você ter consciência, racionalidade do que você vai fazer. Não é ser irracional, fazer porque está todo mundo fazendo. Tem vários vídeos na internet que você vê pessoas comendo capim, pessoas tomando tipo de cerveja, que se torna irracional. Ou seja, não está vendo de fato o que Deus quer, está fazendo o que está sendo mandado, e isso é muito perigoso. Então que o nosso culto seja racional, santo e vivo para Deus. Continuando aí a nossa lição, a palavra culto nesse texto traduz o termo grego latreia. O sentido é de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Que nós possamos viver para o Senhor totalmente, toda a nossa vida e maneira de ser, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, porque é isso que Deus quer para a nossa vida e para as nossas gerações. Então que nós façamos um culto racional, que nós tenhamos entendimento do que está sendo feito para a glória de Deus. Ponto número 3, comunhão e socialização. A fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Não na igreja primitiva somente, até no dia de hoje. É necessário que nós tenhamos comunhão. E tem muita gente que ainda não entendeu acerca de comunhão, tá? Comunhão não é estar junto, não é isso. Comunhão é você de alguma forma tentar sanar a necessidade do próximo, do seu irmão principalmente, tá? Podendo ajudar ele da forma
o mais possível, se necessário, tá? Se você observar lá em Atos capítulo de número 2, você vai entender muitas coisas. Leia a partir do verso 40 que você vai ver que eles compartilhavam, eles vendiam seus bens, repartiam em comum acordo para todo mundo. Para quê? Para que todos pudessem viver bem. O sentido de comunhão é isso, é compartilhamento, é você sentir a dor do próximo. Diz assim, ó, a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Como é forte. Eu oro por você, você ora por mim e todos nós oramos por um todo. Então é necessário que nós venhamos a ter comunhão. Esse momento que você está vendo esse vídeo aí, essa live, esse estudo, você está tendo comunhão. E nós estamos juntos adorando a quem? A Deus, aprendendo mais acerca de Deus para se tornar pessoas melhores. Diz assim, continuando a lição: se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. É o que mais nós vemos aí. Locais totalmente destruídos. Porque a disseção, a divisão é que faz com que seres venham tomar locais onde era de Deus. A Bíblia não fala acerca disso? Que nós temos que ter cuidado com as dissensões, com as brigas, com as falácias. É tudo necessário para que venha ocorrer bem. Continuando, não há, portanto, igreja onde seus membros vivam isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Se você está numa igreja que você não tem comunhão com uma pessoa, tem alguma coisa errada. Se você tem uma igreja que é eles lá e eu cá, cada um no seu lugar, tem alguma coisa errada, porque se você está num reino que você diz, né, que a Bíblia diz que nós vamos viver eternamente, você não consegue estar com a pessoa aqui, como é que você vai ficar eternamente com a pessoa? Como é que a gente vai chegar diante de Deus e falar assim, olha, eu não falava com a irmã fulano de tal, com o irmão fulano de tal, porque eu não suportava ele. Aí você vai estar lá na eternidade e falar, você não suportava na terra que era passageira, que dirá que é eterno. Então muita gente está perdendo a salvação, essa é a palavra correta, perdendo a salvação por causa de coisas e atitudes medíocres, pensamentos errôneos que desagradam a Deus. Então mude a mentalidade, mude a forma de pensar acerca do seu próximo, do seu irmão. Tem gente valorizando ímpios, pessoas cujo qual, não fazem parte da fé, que nós não temos que odiar ninguém, nós temos que amar no amor de Cristo e pregar o Evangelho, e desmerecendo aqueles que estão ao nosso lado. Eu não sei como fazer, peça a Deus uma oração, converse com o seu pastor, com a sua liderança, alguém de confiança, e Deus, através do Espírito Santo, vai colocar a pessoa certa, a palavra certa, o momento certo para você ser liberto desse sentimento que não vem da parte de Deus. Lembra do culto racional que nós estudamos logo agora, passado? Culto racional, você tem que saber o que está fazendo, porque Deus não vai ter ninguém por inocente. Então vamos ter essa sabedoria aí para nós entendermos melhor acerca do que o Senhor quer para a nossa vida. Vamos lá. Número 2 do tópico 3. Unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre os seus membros. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. Um dos grandes males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. É muito triste o que a lição está sendo abordada aqui, está sendo colocada, que tem pessoas que não podem contar com sua igreja. Eu louvo a Deus porque eu sei que eu posso contar com a minha igreja, eu posso contar com o meu pastor, eu posso contar com os irmãos. Mas esse é um ambiente que eu criei. Tem muita gente que não pode contar porque criou um ambiente inflamado. Eu vi aquela passagem bíblica que diz assim, já leu, né? Seguir a paz com todos e a comunhão com Deus, sem a qual ninguém verá Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Isso é sério, irmão. As pessoas estão dentro da igreja, estão de fofoca, de mentira, estão reproduzindo palavras que nem ela mesma sabe que isso é verdade. Aí fere um irmão aqui, machuca outro irmão lá, aí depois vai pedir perdão e fica nessa vida de faz pede perdão. Uma hora a pessoa cansa. Aí quando a pessoa cansa de sofrer na mão da pessoa por causa dessas atitudes, a pessoa não é de Deus, a pessoa não é, são os seres humanos.
Então, o melhor de tudo é evitar esse tipo de situação. Evitando esse tipo de situação, nós vamos viver em paz em Cristo. Então, muitas das vezes você pode estar se sentindo rejeitado, você pode estar se sentindo afastado, parece que ninguém te procura. Não é isso. Às vezes é a sua forma, o seu comportamento no meio dos irmãos. Você cumprimenta todo mundo, você dá a paz do Senhor. Você está com dificuldade, você já passou por seu pastor, conversou com alguém? Então é necessário que isso aconteça. Para quê? Para que tudo flua bem e tranquilamente. Então, em nome de Jesus, que as nossas atitudes vão ser moldadas conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Continuando aí, número 3 do tópico 3. A fé na esfera social. Tá? Vamos lá. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinoneio possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos 12:13. O sentido desse texto, olha o texto aí, o sentido desse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do Evangelho. Ou seja, a nossa igreja, quando eu digo a nossa igreja, é a igreja em todo, tá? Não é placa de denominação. A igreja em si, ela tem um algo social, tem um motivo dentro da sociedade, não é por acaso. Tem que haver a busca por pessoas. Aí já foge a esfera de que se é crente ou não. É um lado social. Na ajuda daqueles necessitados, pessoas que precisam de um remédio e não têm condição de suprir. Então tudo isso é necessário para que a igreja seja sadia no ambiente onde está. Às vezes é um parente seu, uma pessoa que precisa de uma palavra, pessoa que precisa de ajuda, uma cesta básica. E o lado social é muito importante na igreja, para que ela venha a ser vista como algo do Senhor para o coração de todos. Continuando aí, diz assim, não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integridade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé da maneira bíblica, esquecendo os mais carentes e ou mais pobres. Jamais, Jesus ressaltou esse fato, que o modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco. O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato. Irmãos, vamos lá. Igreja, ela tem a sua forma de arrecadar fundo, né? O dízimo, as ofertas, os votos, as campanhas. Esse valor financeiro é para ser empregado, investido, não só nas áreas da igreja, mas na área da sociedade. Como é feito? Evangelização. Quando as igrejas se reúnem, sai o grupo, né, os irmãos, para simplesmente dar uma sopa, um alimento, dar uma palavra. Então, isso não é porque a igreja é boazinha. Isso é que Jesus deixou para nós como legado. Você pode observar que todo mundo que faz o bem é de Deus. Por quê? Porque Deus é bom. Então, quando eu e você tomamos essas atitudes, nós não estamos fazendo nada demais do que fazer o que Deus pediu. Então, quando nós tivermos condição de fazer esse tipo de ato, vamos fazer, porque isso agrada o coração de Deus. Isso agrada o que o Senhor deixou para nós. E nós estamos se identificando como verdadeiros discípulos de Cristo. Então, não endureça o seu coração para aqueles que são menos favorecidos, aqueles que estão em dificuldades, tá? Eu sempre sou parado às vezes no sinal, e quando eu tenho, as pessoas pedem dinheiro, pedem alguma coisa, eu sempre dou, porque me traz aquela mente o versículo, dá a quem te pedir. Você já parou para pensar que aquela pessoa não queria estar ali, mas aconteceu alguma coisa? Assim como foi ela, poderia ser um parente nosso. Você não queria que alguém ajudasse? Então faça por outros o que você queria que fizessem por você, por um ente seu. Então que nós devemos ter um coração aberto para que o Senhor possa assim poder nos abençoar, para que nós venhamos abençoar outras vidas e o nome dele ser glorificado. Então que você possa ter essa consciência de que você é uma peça fundamental para a proclamação do Evangelho e que Deus conta com suas atitudes de misericórdia na vida daqueles que precisam. Vamos para a nossa conclusão? A nossa conclusão diz assim, vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz,
ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem um mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Olha que conclusão bonita, né? Como um sal sagrará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. O significado da palavra pecado é errar o alvo. E quem é o alvo? O alvo é Jesus. Nós vemos muitas pessoas com testemunhos, né, de sofrer, de padecer, simplesmente porque estão errando o alvo. Elas estão colocando a sua esperança, estão colocando a sua fé em coisas, em pessoas, quando na verdade teriam que colocar em Deus e na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendeu? Então, quando nós chegamos a proclamar o Evangelho, a falar do amor de Deus, a agir conforme está aqui no tema, né, da lição de número 5, 4 de fevereiro, cumprir, quando a gente cumpre a nossa missão, que é de evangelizar e falar do amor de Cristo, você pode ter certeza absoluta que a luz chega na vida daquelas pessoas, tá? Então, com essa conclusão, eu quero deixar uma mensagem aqui para você que chegou esse vídeo, né? Não deixe de pregar, não deixe de falar do amor de Cristo. Envie esse vídeo para alguém, manda um zap, fala: Jesus te ama, faça a sua parte e saiba que Jesus já fez e continua fazendo a parte dele. Ele mesmo disse: olha, eu vou para o Pai preparar lugar para vocês. E a Bíblia diz que ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está à destra de Deus e intercede por nós. Ou seja, Jesus nunca deixou de trabalhar. Jesus nunca deixou de falar do amor dele e continua intercedendo por nós. Que essa palavra possa entrar na tábua do seu coração, que você possa entender que você é importante para Deus, que você tem um motivo para estar onde você está, tá? E que Deus quer que a salvação alcance a todos. E isso depende de mim e de você, tá bom? Então pregue o Evangelho, fale do amor de Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, toda a sua parentela, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.